pode sentar. Aleluia. Obrigado ao grupo de louvor. Fica só o Vitor, top das galáxias, favorecendo a unção através do teclado, amém. Amado, eu não sei como você percebeu como o culto hoje funcionou. O louvor, sabe, cada culto eu percebo que Deus tem algo novo para as nossas vidas. Eu percebo que cada ministração de louvor, alguém quando vem dirigir um culto, uma palavra que é aberta no culto, amados, eu percebo que Deus tem nos dado, como eu posso dizer, Ele tem nos alimentado a cada momento. E sabe que enquanto eu estava no louvor, louvando ao Senhor, percebendo a maneira que Deus vai nos alimentando, e Ele vai trazendo uma euforia, vai trazendo uma alegria. Eu me lembrei, amado, dessas, eu não sei se está quente, eu acho que esquentou um pouquinho, foi a minha impressão. Então eu queria pedir aos diáconos que liga pelo menos esse daqui da frente um pouquinho, bota para cima, para não ficar em cima do pessoal, tá bom? E eu percebo, amados, que esse alimentar de Deus, esse fragmento que Ele faz, me remeteu, amados, a uma competição esportiva, que há uma euforia a cada momento que os competidores, eles alcançam uma pontuação. Quem aqui sabe da modalidade de voleibol? Amém? Voleibol, né? Os jogadores, eles lançam a bola, e quando a bola cai, há uma euforia no meio deles. Você começa a assistir um filme, um jogo de voleibol, você fica numa adrenalina mil. Uma adrenalina porque os próprios competidores, eles celebram quando faz uma pontuação. Não é verdade? A cada momento, e é o jogo todo, até o final, amados. Ainda que eles tenham perdido alguns sets, né, algumas etapas da competição, eles continuam com a mesma euforia, eles continuam com a mesma empolgação até o final. Sabe, amados, isso são nas competições. Mas quando nós estamos num ambiente como esse, amados, todos os momentos não haverá uma euforia. Será que vai dar certo? Vai dar certo, meu irmão. Você veio para o lugar certo. Você veio para receber as coisas certas da parte de Deus. O que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer. Não importa o quadro que você tenha. Não importa a sentença do médico que você tenha. Não importa o quadro que o sistema está mostrando. Fica com essa palavra. Ei, fica com essa palavra, meu irmão. Essa palavra funciona. Essa palavra vai funcionar se ainda não está funcionando na tua vida. Sabe, eu quero te inspirar essa noite. Eu quero te inspirar, meu irmão, para você sair daqui crente mais do que você é. Para crer nessa palavra. Para saber o poder que há nessa palavra, amado. O que essa palavra faz? Cura, salva, liberta, ativa, desperta, prospera, abençoa. Aleluia. Meu irmão, que Deus maravilhoso é esse. Que Deus maravilhoso é esse, amados. Que nós não precisamos ir para uma competição para ficar tentando celebrar um momento e não saber como é que vai ser o final. Meu irmão, o final das coisas, a palavra já diz: você já é mais que vencedor. Você não entendeu? A palavra diz que você é mais. Não. Vencedor já é bom. Ganhar alguma coisa já é bom. A palavra do Senhor diz que Ele nos fez mais que vencedores. Aleluia! Aleluia! Então, como mais que vencedores, vamos ver o que Deus tem para nós essa noite. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12. Hoje é ceia, amados, a gente tem um tempo aí, mas tanta coisa boa já aconteceu. Eu não vou me estender muito na palavra, mas quero colocar algo sobre o teu coração essa noite. 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando acerca dos dons espirituais. E ele vem falando sobre não sermos ignorantes. E eu estava meditando, amados, sobre esse primeiro versículo. Ele diz, olha, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha para cá.
Sabe, ser ignorante é não estar atento ao poder e à manifestação do poder de Deus na igreja. Nós podemos pegar vários pontos, mas Deus falou, quando eu estava lendo esse versículo, sobre a gente não agir com uma certa incredulidade acerca do poder que há nas manifestações de Deus sobre a igreja. E aí no versículo 7, ele começa a falar que as manifestações são essas. E ele diz: as manifestações do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Amém? Sabe, amado, eu não vou falar sobre as manifestações, mas eu quero tocar sobre duas manifestações poderosas que a palavra diz que nós temos de ser beneficiados quando essas manifestações ela acontecem. Uma é os dons de cura. Diga dons de cura. Diga dons de cura. Diga operação de milagres. Amados, cura e milagres podem operar nas manifestações do Espírito, como nós acabamos de ler, quando Deus quer, conforme um fim proveitoso. Então, as manifestações desse poder acontecem, cura, por exemplo, de duas maneiras. Uma é como nós vimos aí, uma manifestação do poder de Deus, algo extraordinário que acontece, onde alguém que está com uma enfermidade, o poder e a manifestação de Deus acontece e ela é completamente curada. Você entende isso? Amém? E pastor, e quando as manifestações elas não acontecem? Como é que as curas e milagres? O que é milagre, amados? É uma intervenção sobrenatural de Deus no curso natural. Isso quer dizer, algo, por exemplo, alguém que nasceu aleijado. Milagre é uma intervenção do poder de Deus para reverter aquele quadro impossível, naturalmente falando, entrando em operação. Amém? Vimos isso numa intensidade muito grande no ministério de Jesus. Vimos um milagre, uma intervenção. Nós vimos uma intervenção no momento de morte, quando o dom de milagre, uma intervenção de alguém que estava morto e ele é ressuscitado. Mas pastor, e quando essas manifestações elas não acontecem, o que nós devemos fazer? Crer na palavra. Creia na palavra, amados, porque ela sempre funciona. Diga, a palavra de Deus sempre funciona. Então, amado, quando os dons não funcionam, as pessoas ainda podem ser curadas através da fé na palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, amado, a fé é que está dentro de você. A fé que foi gerada quando você crê nessa palavra, o poder de cura se manifesta. Amém? Aleluia. Então, amado, nós podemos sempre ensinar a palavra. Nós não precisamos esperar somente as manifestações. Nós precisamos sim criar uma expectativa. Nós precisamos preparar o ambiente. Esse momento que nós temos de oração antes do culto começar é uma preparação, amados. É um momento que nós colocamos a nossa vida de oração. Nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, preparando o culto, amado, lançando palavras de vida para aquilo que vai acontecer, amado, nesse momento. Esse é o momento de milagre, meu irmão. Você precisa se conectar mais um pouquinho. Esse é o momento de milagre, amados. Esse é o momento de manifestações acontecerem, de pessoas serem curadas, de milagres extraordinários acontecerem, meu irmão. Essa palavra funciona. Não há dúvida, amado, que essa palavra funciona. Curas e milagres, amados, acontecem simplesmente por ensinarmos essa palavra. E quando nós ensinamos, amados, as pessoas e elas colocam em posição, amados, de poder exercer a sua própria fé, amados, a cura vai se manifestar. Aleluia, aleluia. Diga, a palavra de Deus é ungida e ela funciona, quer que eu sinta alguma coisa ou não.
Você não precisa sentir, meu irmão, essa palavra atuando na tua vida. Você precisa crer que essa palavra é ungida o suficiente para te curar, para te livrar, amado, de situações. E em especial, tirar toda e qualquer enfermidade do teu corpo. Aleluia, aleluia. Amados, nós não precisamos esperar simplesmente pelas manifestações, porque a palavra ela sempre funciona. Ah, pastor, mas eu posso crer nas manifestações? Claro que você pode crer. Mas se ainda não aconteceu uma manifestação, no momento que você recebe uma oração, que recebe uma imposição de mãos, creia na palavra, amados, que ela vai funcionar. A fé chama à existência as coisas que não são como se fossem. Ah, pastor, mas eu preciso ser curado, eu preciso ver. Não, meu irmão, você não precisa ver, você precisa crer. Quando você crê, amados, você vai ver o poder de Deus operando sobre a tua vida. Você vai ver o poder se manifestando poderosamente sobre você. Ah, pastor, mas eu tenho passado por uma situação difícil. Eu fui para o médico, e o médico apresentou um quadro que não é tão satisfatório acerca da minha saúde. Meu irmão, nada contra a medicina, nada contra os médicos. E eu quero dar uma dica para os médicos. Quem aqui está estudando para medicina? Amém? Os médicos. Vou te dar um toque. Vou te dar uma instrução poderosa, que na vida de vocês vai fazer toda a diferença a cada paciente quando vocês forem atender. Um paciente, quando ele vai para o médico, que ele vai se consultar, ainda que ele saiba que tem uma doença que não é favorável, o que é que ele vai procurar no médico? Oi? Solução, cura. Ele quer ajuda. Então, médicos, pelo amor de Deus, quando alguém chegar no consultório que for te consultar, ainda que os resultados do exame sejam de sentença de morte, na tua boca, deixa sair uma palavra de vida para aquela pessoa. Porque, meu irmão, a pessoa está lá com toda a expectativa, colocou no médico a esperança nele. E amados, a palavra do Senhor diz que o poder de vida e morte está na nossa boca, está na nossa língua. Ei, se o médico diz, olha meu irmão, queria dizer para você que o quadro dos teus exames não são tão satisfatórios, mas eu quero dizer para você que nós vamos te ajudar, você vai passar pelo tratamento e você vai sair dessa. Tem muitos médicos, amados, insensatos, que eles acabam dando uma sentença deles, e a sentença, amados, normalmente, ou na maioria das vezes, não é uma sentença boa. E o paciente está ali, porque a fé vem pelo... Então o que o médico vai falar, amado, tem vida. Então você, amado, é diferente dos outros médicos. Você que vai se formar, você que vai chegar numa área de atuação, vai ser completamente diferente dos outros médicos. As pessoas vão conhecer vocês, amados, não como os médicos que passam pela vida de vocês que morrem. Pelo contrário, os que vão passar pela vida de vocês vão ter vida. Não seremos conhecidos como aqueles que, não, ele é crente porque ele não fala palavrão, ele é crente porque ele não vive em determinados momentos, em determinados lugares. Não, nós vamos ser reconhecidos pelos frutos de Cristo que atuam em nossa vida. Cura. Amados, há uma estatística, eu venho acompanhando alguns casos de doença de pessoas que pegam uma palavra do médico negativa, e muitos pegam a palavra, muitos, amados, da fé, inclusive, parece que esqueceram que ouviram acerca da palavra de Deus. Pessoas que já fizeram rema, pessoas que já foram expostos à palavra, amados. Essa palavra muda, essa palavra transforma, essa palavra cura. Nós vamos ver, amados, daqui a pouco, as passagens que falam sobre isso. E elas ainda querem perder tempo para considerar o que um médico, que não é Deus, fala. Você pode olhar, mas existem muitas doenças que às vezes quando elas são descobertas, alguns passam 1 mês de vida, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Muitos. Mas tem milhares também que não estão morrendo. Tem milhares que não estão aceitando as sentenças. Porque os médicos dos médicos, amado, têm uma sentença na sua palavra. Os médicos dos médicos,
Ele tem uma palavra de promessa sobre a nossa vida, acerca dos dias que nós vamos cumprir aqui na terra. Então, se você não chegou ainda no tempo de idade que Deus estabeleceu para você viver, meu irmão, cria expectativa que você vai cumprir o projeto que Deus tem para a tua vida ainda. Rejeita todo e qualquer sentença dos médicos. Porque se você ouvir uma sentença como essa, talvez você chegou aqui essa noite, eu falando sobre as manifestações, pense: pastor, será que eu devo esperar que as manifestações elas aconteçam? Não. Porque se ela não acontecer, a palavra vai manifestar. Se você crê nessa palavra, meu irmão, ela vai funcionar na tua vida sim. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 8. Vamos ver essas verdades. Mateus capítulo 8, versículo 17. Aleluia. Mateus 8, 17. Vamos começar do 16. Diz assim: chegado a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expelia os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vai lá para 1 Pedro capítulo 2. Primeiro Pedro capítulo 2, lá no finalzinho da tua Bíblia. Dois, 24. Versículo 24. Diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Isaías 53 diz: ele levou sobre si todos os nossos pecados e enfermidades, para que nós fôssemos sarados. Eu não sou muito bom em português, mas eu quero fazer uma pergunta que talvez vocês me ajudem. Em que colocação fomos está? Presente, passado ou futuro? Não. Fomos é presente. Não. Eu estou falando de português. Fomos está no tempo passado. Não é isso? Fomos está no passado. Então já aconteceu. Se a Bíblia diz que Jesus levou, então não deve mais estar. E se está, a palavra do Senhor diz que nós somos uma nova em. Então entenda, se você está em Cristo, as enfermidades já foram. Se você está em Cristo, você está curado. Se você está em Cristo, você está sarado. Se a palavra do Senhor diz que Ele já levou, amados, se já fomos sarados, não adianta você concentrar a sua mente e os seus pensamentos na enfermidade. Porque essa enfermidade não há legalidade pela palavra para ela se manter no teu corpo. E se não há legalidade para se manter no teu corpo, e a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e se a palavra de Deus diz que o teu corpo é sarado, se a palavra do Senhor diz que o teu corpo não tem enfermidade, chegou a hora de você começar a crer. Chegou a hora de você experimentar os milagres de Deus aqui na terra. Meu irmão, o diabo trabalha para nos oprimir. Uma dor de cabeça, uma dor no peito. Ai, dor no peito, eu vou morrer. Dor no coração, né? Já pensa logo que é coração, né? Primeiro, coração não dói. Então a dor no peito, não se preocupe. É possível que não seja coração. E por conhecimento de causa,
Eu tive uns apertos no coração à época. Ai, estava me sentindo mal, sem fôlego. Fui para o médico. Cheguei no médico, pastor, doutor, por favor, me ajuda. Eu preciso fazer um eletrocardiograma. É isso? Porque meu coração está... Ele disse, não, calma. O que foi que você teve? Aí eu comecei a falar. Eles não tem nada a ver com o coração. Mas eu quero fazer o exame. Eles, não, tudo bem, a gente vai fazer o exame de coração, mas não tem nada a ver com o coração. Fiz o exame e constatou exatamente o que ele disse. Nada com o coração. Estresse, ansiedade, o ativismo, muita coisa estava acontecendo, amados. E eu acabei me estando naquele estado, amados. Mas o diabo, ele trabalha para que nesses pequenos sintomas que vêm sobre o nosso corpo, amados, o diabo trabalha para tentar mostrar o pior. Ele tenta mostrar a morte. Ele tenta mostrar limitações que nós iremos ter por conta da doença. Ele vai falar sobre perca de emprego, vai falar sobre condições financeiras. O diabo vai tentar, amados, nos oprimir de uma forma tal para impedir o que a palavra de Deus diz aconteça na nossa vida. Mas, meu irmão, essa noite eu quero te apresentar essa palavra como a única verdade para você. Eu quero apresentar essa palavra, amados, como ela é poderosa para funcionar na tua vida, se assim você crê. Quem é mais poderoso? O médico ou Deus? Então, amados, eu quero dizer para você que não fica com o que o médico disse ao teu respeito. Fica com o que Deus diz ao teu respeito. Aleluia! 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 Ah, pastor, mas eu não estou muito convicto. Não se preocupa, meu irmão. Continua ouvindo essas verdades, que vai chegar um momento que isso vai se manifestar na tua vida. Tem pessoas, amados, que está passando por um processo, e aí já passou por inúmeras orações, e fica se questionando, por que não aconteceu? Por que não aconteceu? Eu já fui receber oração do pastor, do profeta, do quase Deus, do semideus, de todos, e nada aconteceu. Meu irmão, não se preocupa, porque a fé, ela não opera na dúvida. A fé opera na convicção, naquilo que você crê. Se você crê na palavra, fica firme. Se você crê na palavra, mas não sai da posição que você está. Não importa quantas orações você teve, mas fica firme agradecendo ao Senhor, que Deus vai manifestar um milagre na tua vida. Eu tenho, amados, uma experiência nessa área. Eu acho que eu já falei para vocês. Eu tive uma paralisia facial. Eu recebi uma oração por cura. E aquela paralisia facial, amados, ela não houve uma manifestação do Espírito para me curar instantaneamente. Mas com um tempo determinado, eu não sou besta. E aí eu vou dizer para você que talvez esteja precisando disso. Não seja besta, e desculpa essa expressão, idiota. Meu irmão, se alimente mais do que a palavra fala acerca da tua saúde. Porque não adianta dizer, mas eu estou sentindo uma dor, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, e não está fazendo nada. Não está orando, não está declarando a palavra, não está meditando nas escrituras, não está meditando no poder de Deus. Se você não medita, se você não crê, se você não está alimentando, amado, o teu homem interior, para que ele possa operar. Porque o homem exterior, amado, essa carnezinha, ela vai duvidar. Mas o homem interior que habita dentro de você, amados, ele vai simplesmente confirmar a cada momento que você lê essas escrituras. Quando você lê, quando Jesus estava com o cego Bartimeu, e aquele cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e olha para aquele homem e pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Alguns pensam, ele não era Deus? Ele não estava como Deus, mas a manifestação ou o espírito sem medida havia sobre ele. Através de uma palavra de conhecimento, amados, ele poderia até saber o que aquele jovem queria, aquele aleijado queria, mas ele perguntou. Amados, muitas vezes Deus está nos perguntando, o que é que você quer que Ele te faça? Não, Deus sabe que eu preciso ser curado. Deus sabe da minha necessidade, mas você não fala. Amados, a palavra nos ensina
que o Evangelho, o Novo Testamento, amados, é a grande confissão do ser humano. Ele diz: mantenhamos firme a nossa confissão. Qual é a confissão que você precisa ter? Ainda que você não esteja com enfermidade, que você é curado, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores, e nós estamos debaixo de uma nova realidade, e nessa nova realidade nós desfrutamos de saúde plena todos os dias. Essa é a nossa confissão, é isso que deve sair da nossa boca. Quanto mais sai, amados, se eu disser para você, fomos, eu ficar afirmando para você que essa colocação está no presente, você vai dizer o que para mim? Não está. Se eu olhar para você e dizer que o seu nome é Joaquim, Joaquim, vem cá, o que você vai dizer? Fale. Tem certeza? Mas eu estou te chamando de Joaquim, José, Anacleto, Astrogildo. Amados, é uma convicção nossa, amado, do nosso nome. A mesma convicção que você tem do teu nome, você precisa ter convicção do que a palavra de Deus diz que você tem. Se a palavra do Senhor diz que você é curado, você precisa crer que você é curado. Pare de confessar contrário a isso. Mas pastor, eu estou sentindo os sintomas. E daí, meu irmão? Você não é guiado pelo que você sente, você é guiado pelo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Ah, pastor, você está querendo me animar? Não, meu irmão, porque eu não sou animador de palco. Eu sou ungido de Deus que vim aqui para te inspirar. Eu vim te inspirar essa noite para crer nessa palavra e desfrutar do que essa palavra tem para a tua vida, meu irmão. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. Estou já terminando. 2 Timóteo, capítulo 4, perdão. Capítulo 4. Versículo 2. Diz o seguinte: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Amém? Sabe o que o apóstolo está dizendo aqui? Ele disse: prega a palavra em tempo e em fora de tempo. Prega a palavra para quem está enfermo, mas prega a palavra também para quem não está enfermo. Prega a palavra de dia e prega a palavra de noite. Prega a palavra no teu trabalho. Prega a palavra quando você não estiver trabalhando. Prega a palavra quando você estiver dentro de casa. Prega a palavra quando você não estiver dentro de casa. Ele diz: prega a palavra em todo tempo, em todos os momentos. Sabe, às vezes a gente, quando toca num assunto como esse, de cura, eu creio que a maioria da igreja, amado, está desfrutando de saúde divina. Mas não bloqueia o teu coração para aquilo que Deus está fazendo com você essa noite. Deus está te inspirando, amados. Deus está colocando dentro do teu coração, está enxertando dentro de você a palavra de cura. E há um propósito para que isso aconteça, para que você esteja forte e firme quando o dia mau bater na sua porta. Você vai estar tão cheio, tão forte, tão ousado, que não haverá sentença do diabo que lance pela tua vida que vai prevalecer. Aleluia. Prega a palavra, meu irmão, em tempo e em fora de tempo. Prega a palavra, amado, nas oportunidades que você tiver. Prega a palavra. Mas pastor, eu queria que o senhor, eu queria que o ministro, queria que o pessoal do louvor, os líderes fossem pregar para fulano de tal. Meu amigo, meu irmão, existe algo dentro de você, dessa palavra, suficiente para você pregar, e se essa pessoa crer, ela ser curada. Aleluia, aleluia. Amados, pela palavra nós temos a certeza da vontade de Deus.
É a palavra que mostra, é a palavra que fala sobre isso. Não sou eu que estou falando não, meu irmão. Mas a palavra fala, expressa a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se essa é a vontade de Deus, amados, o melhor conselho que eu te dou é se agarra nessa palavra. Se agarra. Toma posse. Investe tempo. Está com a enfermidade. Começa a ler de manhã, de tarde, de noite o que a palavra de Deus fala acerca da vontade de Deus sobre a tua vida. Pastor, como é que eu sei que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Vai lá para João capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João 10, 10. Diz: o ladrão vem senão, ou Satanás vem senão para matar, roubar e destruir. Então, o que estava oculto, amado, no Velho Testamento, Jesus começa a revelar. Jesus começa a mostrar onde é que estava a maldade, de onde vinha o mal, de onde vinha a enfermidade. Jesus disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ei, vida em abundância, está falando da tua cura. Vida em abundância é você desfrutar de dias felizes todos os dias do ano. Satanás, amado, é o autor das doenças e não o Senhor. Porque se você for olhar nas escrituras, você vai olhar a vida de Jesus. Porque Jesus olhou para os discípulos e disse: eu sou a imagem e semelhança do Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quer ver onde está a bondade de Deus? Olha para o Filho. Quer ver onde está a maldade de Deus? Olha para o Filho. Havia maldade em Jesus? Havia bondade em Jesus? Jesus curava, Jesus sarava, Jesus operava nos milagres. E Deus, o que faz? A mesma coisa. A mesma coisa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Quem vai a Deus, amados, através de Jesus é curado. Quem vai a Deus através de Jesus, amados, tem as suas enfermidades completamente destruídas. Aleluia, aleluia. A doença, amados, ela vem do diabo, e isso não nos pertence, a não ser que a nossa mente não seja renovada. Mas essa noite a tua mente está sendo renovada, amados, por essa palavra. O pensamento de Deus está entrando nos teus pensamentos. E se os pensamentos de Deus entram nos teus pensamentos, amados, os pensamentos errados saem. Porque um pensamento bom entra, um pensamento ruim sai quando um pensamento novo entra. E o pensamento de Deus acerca da tua vida, amados, é cura divina todos os dias. Amém? Aleluia. Abre tua Bíblia lá em Atos capítulo 10, versículo 38. Eu queria chamar o grupo de louvor. Atos 10, 38. Rápido, grupo de louvor. Queria que vocês fossem mais rápidos. 10, 38. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amados, a Bíblia diz que Jesus foi ungido, e nós também fomos ungidos pelo Espírito Santo da promessa, para desfazer toda a obra de Satanás, para desfazer
todo plano maligno de Satanás contra a nossa vida. Nós somos ungidos, amados. Nós somos projetados por Deus, separados por Deus, chamados por Deus, escolhidos por Deus, para desfazer as obras do diabo. Então não é, amados, para nós vivemos uma vida de incredulidade. Pelo contrário, é de começarmos a dar passos de confiança, de certeza, de que essa palavra, amados, ela é poderosa para se cumprir também através da tua vida. Sabe por que tem muitas pessoas que não têm experimentado de cura? Porque não tem sido ousado para orar pelas enfermidades. E eu vou te dar hoje uma dica do melhor lugar para você exercitar isso. Eu acho que eu já disse aqui. Se eu já disse, eu vou dizer de novo. Fé vem pelo ouvir. Nos hospitais, nos lugares onde as pessoas estão enfermas. As pessoas estão com a sentença dos médicos, os sintomas no corpo. E o que mais essas pessoas querem, amados, é ouvir a possibilidade delas saírem daquele quadro. E a Bíblia diz que eu e você somos escolhas de Deus para fazer com que isso aconteça na vida dessas pessoas. Experimenta, amados, ir para os hospitais. Experimenta chegar em cada uma daquelas salas, naqueles leitos. Experimenta chegar lá falando da bondade do Senhor, que a vontade de Deus é que aquelas pessoas sejam curadas. E amados, sabe o que vai acontecer? Para muitos daqueles que estão ali, fé vai ser gerada. E não se surpreenda depois que você enxertar fé sobre aquelas pessoas e perguntar a ela: quer que eu ore por você? Ela vai dizer: quero. E quando você impor as mãos sobre aquela pessoa, não se surpreenda se aquela pessoa se levantar daquela cama e disser: eu estou completamente curado, porque não sinto mais nada. Mas pastor, quando é que isso vai acontecer? Quando você fizer. Pastor, quando é que eu vou experimentar esse milagre? Quando você der o primeiro passo, amados, e sair da tua zona de conforto, e deixar de ser muitas vezes tão egoísta. Porque queremos que agora eu vou apertar um pouquinho. Queremos que o pastor vá na sua casa orar por você. Mas a palavra mostra lá em Tiago, amados, tem alguém doente, chame, não espere. Chame, não espere. Os presbíteros da igreja. Meu irmão, nós temos várias pessoas aqui na igreja, amados. A palavra do Senhor diz que você honrar a unção que há sobre a vida do teu irmão. E as autoridades eclesiásticas, o que está sobre a vida deles vai tocar você. Agora não caia na besteira de achar: eu não vou ligar para o pastor. O pastor tem que saber, ele tem que vir. Não, meu irmão, o pastor não tem que saber não. Ele não tem bola de cristal. Mas você, amados, pode simplesmente entender o que a palavra diz e pedir socorro rápido, chamar, e o pastor está lá. Chegar junto, poder orar junto com você, unir a fé, amados, enquanto ainda talvez esteja o princípio daquelas palavras negativas que o médico falou. Para quê, amados? Para combater isso com força, para combater isso com o poder de Deus, para que você não mergulhe dentro de uma situação onde o diabo encontre na sua mente o lugar para alojar a morte. Sabe por quê? Porque Jesus é vida, e é isso que deve ocupar a tua mente, é isso que deve ocupar os teus pensamentos. Filipenses 4:8 diz, vamos ler lá, Filipenses 4:8, para nós encerrarmos. Filipenses 4:8. Diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos.
Meu irmão, a palavra diz que o que deve ocupar nos teus pensamentos, na tua mente, são as coisas boas. E cura é a vontade de Deus para a tua vida. Então você precisa pensar sobre isso. Eu fui criado para viver uma vida de cura divina todos os dias. Eu fui criado para que a minha mente se ocupe pensando o que Deus pensa ao meu respeito. E ainda que não esteja como Deus diz, a palavra diz que a oração ela é poderosa e eficaz, ao ponto do que você ligar aqui na terra será ligado com os céus. Aleluia! Aleluia! Sabe, amados, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. É isso que Deus espera que nós tenhamos forte no nosso coração. A convicção, a certeza de que essas verdades e essas promessas elas são reais. E se elas são reais, nós precisamos andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida é experimentar em saúde segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, dezembro, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Quantos anos Deus tem projetado para você? Você vai desfrutar de saúde divina. Você vai desfrutar de saúde divina. Algumas pessoas nos criticam por que nós gostamos tanto de ler os livros do irmão Kenneth Hagin. Porque, amados, os livros que nós temos aqui, a maioria dos nossos livros na livraria, são de autoria dele. Aos 17 anos ele teve um problema no coração e um problema sanguíneo. E os livros dele contam a experiência que ele teve. Que experiência foi essa? É que ele encontrou em Marcos 11, 23, que diz: vamos ler lá? Vamos ler? Se você quiser anotar, Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Ele diz, 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus e não no médico, não nos exames, mas ele diz: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e será assim convosco. Kenneth Hagin pegou, amado, essa passagem, e aquele homem, amado, aos 17 anos, acamado, os sintomas estavam lá. Ele diz: olha, se a palavra do Senhor diz que se eu disser a essa enfermidade que desapareça, ela vai desaparecer. E nos livros ele conta, amado, que ele se levantou da sua cama, foi trabalhar, foi para a escola, e as pessoas confrontavam ele com os sintomas, mas ele dizia: as escrituras diz, se alguém disser, ele diz: eu sou curado. Eu sou curado. Um homem que viveu mais de 80 anos, desfrutando de saúde divina, vivendo, amados, debaixo de uma unção, pregando essa palavra, e os milagres acontecendo. Eu acho que é uma boa indicação que eu posso continuar dando a vocês. Comprem os livros de Kenneth Hagin, livros inspirados por alguém que experimentou o que essa palavra diz e teve uma cura milagrosa por mais de 60 anos, amados. Ele desfrutou disso. Isso está disponível para a igreja hoje. Do mesmo jeito que aconteceu na vida dele, amado, está disponível para acontecer na nossa vida também.